Oi! Eu sou a Mini. Sou a Daisy. E eu sou a Sara. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Donas Cast. Hoje a gente vai conversar com a Ama, que nasceu na Bahia, mas mora em Belo Horizonte. Ela é ilustradora freelancer, mãe e idealizadora do site Ladies Comics. Em 2017, ela lançou com a Angélica Calil o livro Você é Feminista e Não Sabe, Entrevistas Ilustradas, com quem está produzindo a sua primeira história em quadrinhos e um livro infanto-juvenil. Ama, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Oi, eu que agradeço. Obrigada, gente. Ei, Ama, muito obrigada mesmo por aceitar o convite. E queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente aí. Então, na verdade, eu sou formada em jornalismo e fui uma dessas muitas jornalistas que desistiram da área. E quando eu ganhei minha primeira filha, né, a Yara, eu me vi um pouco sem saber exatamente que rumo tomar, digamos assim, né, se eu continuava investindo no jornalismo ou ia fazer algo que eu gostava. E desenhar sempre foi o que eu gostava, assim, só que eu não enxergava como profissão até então. E aí eu resolvi voltar a estudar, né? Então eu fui fazer artes visuais e comecei a de vez em quando fazer um trabalho aqui, outro lá, e depois comecei a trabalhar somente com freelancers, assim, com ilustração. Ah, que bacana. Pra quem não conhece o trabalho da Ama ainda, vai lá no Instagram dela. Eu adoro demais seu trabalho, Ama. Eu acho ele tão cheio de sentimento, sabe? É uma coisa que eu sempre me emociono quando eu vejo. Ah, obrigada. Na verdade, é engraçado porque a gente começa fazendo algumas coisas, né? E sem perceber, quando você vai ver o resultado, assim, de um tempo, você vai ver que você acaba seguindo uma linha, né? Uhum. E eu gosto muito de trabalhar com a figura feminina, né? E as coisas que permeiam, assim, né? Esse universo. Então, acaba que eu coloco muita coisa, assim, de vivência minha, né? Eu acho que talvez por isso tenha bastante carga emocional junta. Eu adoro, viu? Muito lindo. É muito legal, eu também sigo o seu trabalho e eu acho muito bonito, na verdade é bem sensível, delicado. Eu sigo no Instagram e eu acho o máximo. Ah, obrigada, gente. Fico feliz. E Ama, o que te motivou a mudar de carreira, sair do jornalismo e ir para a ilustração? Como foi que isso aconteceu? Então, foi nesse período mesmo de virar mãe, né, assim, porque é uma dedicação exclusiva, né, que você tem que dar quando você vira mãe. E uma das vantagens de você trabalhar com ilustração é que você pode fazer isso de casa, né, não necessariamente ilustração freelancer, né, nesse caso, trabalhar de casa. Então, para mim era uma forma de estar próxima, né, do desenvolvimento da minha filha e conseguir, né, me dedicar ao que eu gosto também. Então foi nesse período, assim, em 2012, que eu resolvi me dedicar e largar de vez, assim, o jornalismo, sabe? Ah, muito bacana. Então foi uma mudança de vida completa, né? E Ama, como é o seu processo criativo? Por onde você começa, assim? Então, quando o trabalho vem de fora, eu começo muito com a pesquisa mesmo, né? Vou ler sobre o assunto, vou buscar outras referências de filme, dependendo se tiver alguma coisa relacionada. E quando é um trabalho assim autoral, acaba que eu tenho uma coisa bem intuitiva, assim. Então, às vezes, é sentar mesmo sobre a frente do papel e ficar rabiscando até conseguir enxergar alguma coisa naquele traço, assim. Eu também gosto muito de ficar vendo outras imagens, né? Então, Instagram, pra mim, você fica ali descendo o tempo inteiro a barrinha e vai olhando outras imagens, que eu acho que acaba que alguma coisa ou outra inspira você. Mas é mais, acho que nas minhas vivências, assim mesmo, do cotidiano, que é a maior fonte, assim, de criatividade, né? Então,
é o dia a dia mesmo com a minha filha, ou indo para algum lugar, ou estando junto vendo alguma apresentação musical, não sei. Mas acaba que as minhas vivências, assim, as minhas experiências que vão influenciando no trabalho autoral, assim. Então acho que a parte mais, assim, criativa começa assim. Não, eu acho muito legal também que no seu trabalho tem uma coisa muito de experimentação também, de técnicas, né, de materiais. Eu lembro muito de um post que você fez, acho que era um gatinho, não lembro, que você fez de guache, fez de lápis de cor. Eu acho isso muito interessante também, nessas experimentações para achar, né, como que você quer fazer, né, o produto final. Sim, sim. Na verdade, eu sou adepta da técnica mista. Eu não consigo ficar numa coisa só. Inclusive, assim, algumas coisas às vezes eu tenho um pouco de, não resistência, mas não é muito a minha praia, né? Tipo aquarela. Eu sou muito da tinta densa, assim, porque eu sou um pouco impaciente. Ai, eu entendo. Então, eu não consigo ficar esperando a tinta secar e tal, para fazer as camadas na aquarela. E aí acaba que eu vou fazendo de tudo um pouco, e eu acabo, assim, misturando tudo, porque eu acho que realmente dá um efeito legal, assim, quando você mistura e experimenta. Eu sou dessas que, se eu enjoei um pouco daquilo, eu vou para outro, e às vezes mudo mesmo até o traço, dependendo. Então, eu gosto muito da diversidade. Não, isso é muito legal. Então, como a Mini comentou, o resultado final dos seus trabalhos é muito tocante, né? Eles trazem uma forte carga emocional. Teve algum que te marcou mais que os outros? Teve algum projeto que foi, assim, mais intenso emocionalmente para você? Olha, quando eu fiz o Você Feminista, tiveram alguns trabalhos que tiveram uma carga assim, mais forte, porque você acaba que você ilustra temas muito difíceis, né? A mesma coisa quando eu fiz uma série de ilustrações para o Think Yoga, que é uma ONG feminista de São Paulo, em que eu tive que falar sobre outros temas difíceis como aborto, e era uma série de vídeos que eles falavam sobre o direito das mulheres. Então você acaba pegando temas assim pesados mesmo, né? Como violência doméstica, enfim. Então esses trabalhos que são que tem essa pegada mais real, né? Digamos assim, você tem que se inspirar em coisas que acontecem, né? Coisas mais cotidianas, assim, que eu acho que me marcam muito, principalmente sobre a história de mulheres, né? Então, o Você Feminista, que são entrevistas com mulheres que vivenciaram cada uma com sua experiência, situações, né, de luta mesmo, né, pela questão de igualdade, de direitos, enfim. Eu acho que são as que mais me motivam e me comovem, assim, de trabalho. E como que o feminismo surgiu na sua vida? Como é que foi trazer isso pro seu trabalho? Foi natural? Olha, eu acho que isso é desde pequena, viu? Porque desde pequena eu tinha um hábito de criar grupo de mulheres para alguma coisa. Então, com 14 anos, eu tinha uma banda só de mulheres que eu tocava. Ah, que legal! Ai, que ótimo, eu adoro. Eu tocava bateria. Ai, adoro mais ainda. Aí, depois passou um tempo, tinha um grupo de amigas que fazia tal coisa. Depois veio o Ladies Comics, que foi um site pensado em divulgar mulheres que fazem história em quadrinhos. Então, veio um pouco assim inconsciente, né? Eu acho que por estar numa família que a maioria é mulheres, talvez, não sei. Tem uma presença feminina marcante na minha família também. Minha avó, minha mãe são figuras marcantes, assim. Então acaba que eu me identifico muito, assim, né, é tanto que eu tenho um pouco até de dificuldade de desenhar homens, né, porque eu desenho o que eu conheço, então eu conheço mais a figura feminina, então acaba que eu faço muito isso. E aí foi refletindo no trabalho, assim, sem eu perceber, sem eu querer, na verdade, mas foi o que eu faço com mais verdade, eu acho, então por isso que pra mim funciona.
Ai, que ótimo. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres trazendo o feminismo, essa luta pro trabalho de ilustração. Eu lembro que o Ladies Comics, pra mim, pros trabalhos gerais, né? Eu lembro que o Ladies Comics, pra mim, me abriu muitos olhos pra essa questão da representatividade, sabe? De querer consumir produto de mulheres, de querer ver mais mulheres artistas. Eu agradeço muito vocês pela iniciativa, viu? Ah, que bom. A gente fica muito feliz, assim, porque a gente acabou fazendo um trabalho numa época que a gente não se falava muito sobre isso, né? Ainda sobre representatividade, né? Sobre reconhecimento, né? Mesmo do trabalho da mulher dentro dessa área de história em quadrinho. E a gente criou uma coisa assim que a gente não imaginava o tamanho que seria, né? Então, quando a gente percebeu que muitas mulheres se identificavam com essa nossa visão, a coisa cresceu e tomou grandes proporções, né? De evento, né? A gente não ficou só na internet, a gente fez trabalhos focados mesmo na produção feminina, então a gente foi para centros culturais afastados da cidade daqui de BH para oferecer cursos de desenho para crianças e para professores. Então, o Ladies, eu digo que ele foi uma abertura para esse universo mesmo, assim, também, porque a gente acabou se envolvendo e conhecendo muitos artistas e fortalecendo mesmo, criando uma rede, né, de apoio, eu acho, que fez, assim, uma mudança, digamos, pequena em lugares, né, focados, mas eu acho que uma mudança. Com certeza. Mudança para melhor. Ama, qual a maior dificuldade que você acha, assim, que a indústria criativa apresenta para as artistas hoje em dia, já que a gente já está nesse assunto, né? Pois eu acho que ainda tem um mercado a se conquistar, então essas iniciativas de redes, né, de apoio, eu acho que são importantes porque acaba mostrando para o mercado mesmo de que existem mulheres trabalhando nessa área continuadamente, porque a gente vê muitas figurinhas carimbadas, né, em premiações, enfim, em projetos, e eu acho que um desafio é esse mesmo, de conquistar esse mercado que também é nosso, ampliar, né. Com o próprio Donas a gente tem essa proposta de falar de obras de mulheres e sobre mulheres, né? Sim. Vindo dessa mesma linha de raciocínio. Muita gente critica essa questão de a gente como se estivesse criando uma bolha ou, né, se dividindo, mas na verdade é necessário esse afastamento ainda para que a gente seja escutado, né? Então, enquanto for necessário isso, né, a gente vai fazer. Depois que a gente perceber ou se sentir, né, até mesmo à vontade, né, porque acaba que tem situações que a gente sabe, assim, que a pessoa preferiu porque esse cara aqui ele já tá conhecido, enfim, e a gente tem que se dividir de vez em quando, eu acho, ter esse afastamento, essa rede para poder se fazer vista também. Justamente. E assim, não é uma questão de criar uma bolha, né? Sim. A bolha já existe. Só que quem tá do lado de fora somos nós, mulheres. Quantos e quantos homens falando de obras feitas por homens, sobre homens e para homens tem no mundo, né? A questão é que eles não percebem que eles estão fazendo isso. Só que essa é a verdade. Em mais de 90 anos de Oscar, 5 mulheres foram indicadas a melhor diretora. Isso porque nas últimas edições são sempre indicados 5 pessoas a categoria, né? Então fica escancarado mesmo a necessidade da gente divulgar mais as mulheres e o que elas estão fazendo. Bacana, eu concordo também. Eu acho que a gente tem que ter essa luta mesmo por esse espaço que a gente conseguiu às vezes conquistar tão pouco, né? Ainda tem tanto que a gente, para onde crescer, né? Tantas mulheres que estão aí na área que às vezes não conseguem continuar por causa dessa falta de oportunidade, né? Então, eu acho bom isso, a gente, como artista, começar a se unir, a se ajudar, a se indicar também, né? Porque às vezes tem um trabalho que você não consegue pegar, por que você não indica uma menina? Por que você não indica outra mulher, né, para esse trabalho? Ter essa mentalidade.
Eu não sei se vocês já viram, agora tem um chamado Mulheres Ilustradoras, tem no Instagram, tem no Facebook também um grupo, em que elas estão fazendo esse movimento de criar uma rede, né, um banco de dados também com mulheres ilustradoras, e estão fazendo alguns vídeos, fizeram um vídeo sobre portfólio muito interessante, inclusive, está disponível no YouTube, e elas convidaram algumas diretoras de arte e uma editora também. E essa editora, ela comenta, ela fala isso, que tem poucos, ela queria ter mais ilustradoras trabalhando com ela, mas que, né, realmente precisa conhecer mais, e fizeram até mesmo um encontro em São Paulo, fizeram uma lista de pessoas interessadas em mostrar os trabalhos para essa editora, enfim. Então, eu acho que é importante isso também, sabe? E é uma dica que eu dou, assim, o trabalho dessas meninas. Você tem um grupo no Facebook e tem no Instagram também, que você pode enviar seu trabalho e entrar na lista das mulheres ilustradoras. Eu vi esse. O grupo é muito legal. Eu já conheço a Mini também, não sei se a Sara já conhece, mas a gente vai deixar aqui, né? A gente vai deixar o link aqui embaixo do grupo no Facebook, do canal do YouTube, porque elas geralmente estão fazendo muitas coisas para as mulheres, né, artistas, e no caso são ilustradoras, mas as mulheres na indústria criativa de forma geral precisam desse incentivo, né? Então eu acho que é mais um projeto aí que eu acho que vai vingar e é muito bem-vindo. E agora que a gente está falando dessa coisa linda, né, de tanto mulheres se juntando para projetos e tudo, Ama, quais são os seus projetos agora, futuro? Quais são as suas metas com a ilustração? Então, projetos, tô aí com um quadrinho que eu tenho achado muito difícil, né? Eu fiquei 7 anos falando história em quadrinhos, mas se tem um negócio que eu acho complicado é quadrinho, viu? Nossa, mas é mesmo. Desenhar a mesma personagem várias vezes, em vários quadros, E tem enjoo, às vezes, dela. Meu Deus, acho que já tá horrível. Eu acho que você desenhou tanto, você acha que tá tudo péssimo, né? Você chega no final, né, quer mudar tudo. Mas... E também um livro infantil, infanto-juvenil, na verdade. E que a gente tá aí vendo como a gente vai lançar ainda, tá uma coisa ainda indecisa, por isso eu não posso falar agora, mas de qualquer forma é um livro que é muito importante, mais uma vez falando sobre figuras femininas da história, e é um tema muito interessante porque vai falar um pouco sobre amizade entre mulheres, amizade entre mulheres que fizeram parte da história mesmo. E a ideia é a gente conseguir lançar esse projeto antes do final desse ano. E se não der, ano que vem. Mas é algo que eu estou bem envolvida. Na verdade, a minha meta é trabalhar apenas com ilustração de livros, principalmente infanto-juvenis, infantis também. Que é uma área que eu estou muito envolvida, porque depois que eu descobri um pouco sobre livros ilustrados, né, no conceito de aquele livro que casa imagem com texto e que eles dois só funcionam quando eles estão juntos, eu me apaixonei por esse tema e é com isso que eu quero trabalhar, sabe? Enquanto eu não posso apenas fazer isso, a gente vai fazendo outras coisas, que a gente precisa pagar boletos. Com certeza, né? Os boletos batem aí todo mês, né? Mas a minha meta é essa. A realidade, né, de todo mundo. Ai, que bacana. E você já ilustrou, né? Vários livros infantis já. Eu ilustrei alguns livros infantis, alguns de uma autora do Pará. E acaba que, assim, eu ilustrei eles, mas foram livros muito de contos. Então, tinha mais texto do que desenho. Eu ainda não fiz o livro que eu gostaria de fazer, digamos assim, porque tem muita coisa que eu ainda queria abordar, mas é algo que eu tenho estudado muito para poder fazer, sabe? E quem sabe, não sei. Eu tenho um texto até escrito, uma produção minha, assim, mas eu sempre vou deixando na gaveta. Vou passar outras coisas na frente, mas um dia quem sim. Projetos de gaveta, né? A gente só vai adicionando, né? As ideias. Nossa, fala não. Tem uns 3 aqui. É assim mesmo. Mas espero que você consiga um dia tirar da gaveta e fazer. Tomara.
E como é pra você, a Yara acompanha muito seu trabalho, né, sua filha? Ela leu esses livros? Como que deve ser, tipo, ter o feedback da filha? Deve ser tão legal isso. Ah, é ótimo. E uma fonte de inspiração, sabe? Uma fonte de inspiração. Aqui em casa a gente... eu trabalho muito com livro infantil, assim, eu gosto muito de ler também. Então, eu falo que eu assino 2 clubes de leitura para livros infantis para ela, mas é mais para mim. Adoro, sou dessa também. Porque eu gosto de ver também a reação dela, né? Assim, gosto de ver a reação dela quando ela vê os livros infantis aqui, até mesmo para ver o público, né? Ela já tá com 7 anos, ela já é leitora, e aí às vezes ela fala, né? Eu mostrei mesmo esse do Gaveto pra ela, eu li pra ela gosta, ela pergunta, mas e tal coisa? E acaba que a criança vê coisas que a gente não vê, né? E se ela não gosta, ela fala, mãe, isso tá estranho, ou ela fala. Então, pra mim, aqui em casa, são os meus críticos aqui, é ela e meu marido, que são os primeiros que veem todo o meu trabalho. E com ela é muito gostoso por causa disso, né? Porque a imaginação de criança é outra coisa, assim. Ai, que delícia. Legal, eu imagino que você tem o público-alvo, né? É. Convivendo assim, juntinho, assim, acho que Isso. ter esses feedbacks. Deve ser sua mãe. Ah, que fofura. Yama, você tem alguma dica de como começar? O que você acha que é essencial saber antes de se jogar na área? Nossa, é uma pergunta difícil, porque são várias coisas, né? Assim, bom, eu acho que uma das coisas é não ter medo de mostrar seu trabalho, seja ele no Instagram, Facebook, enfim, porque você vai ter que mostrar isso para ter um tipo de retorno, e é um jeito também de incentivar, assim, você a produzir, sabe? E eu acho que depois de você colocar isso no mundo, digamos, né, no jeito que você achar mais confortável, assim, é realmente criar um portfólio, algo assim, para apresentar para editoras, não sei, né, dependendo do foco da pessoa. Mas é realmente produzir, não tem jeito. Eu só me dei conta disso trabalhando, assim, que eu tinha que produzir diariamente para poder chegar mais ou menos num nível que me agradasse, que ainda não é, eu não me acho 100%. Então, todo dia eu tô assim buscando produzir para melhorar, que eu acho que é questão de prática mesmo, né? Sim, é uma trajetória, na verdade, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar, acho que num 100%, porque conforme a gente vai evoluindo, o nosso centro estético também evolui, né? Então a gente sempre vai aprendendo mais, estudando, eu acho que é um contínuo, né? Eu não acho que tem, tipo, uma linha de chegada, que um dia você chega lá no estilo perfeito, com o brush perfeito, né? Não, e assim, às vezes a gente fica se cobrando muito, porque eu tenho que ter um estilo, porque eu tenho que ter uma coisa assim, mas na verdade eu acho que é isso aí, é uma evolução, assim, você vai e não cansar de estudar, sabe? De sempre buscar mesmo se aperfeiçoar, enfim. Eu mesma, assim, eu fiz o curso de artes visuais, mas eu fiz o curso técnico de 2 anos, e onde tem oficina gratuita, onde tem curso online, onde tem essas coisas, eu tô. E eu entendo também que essa questão de você ilustrar, né, só também ficar só nessas questões técnicas, digamos, né, a anatomia, enfim, de você também entender todo o contexto das coisas, né? Então, se você quer trabalhar com livro infantil, entender toda a cadeia produtiva do livro, né, saber como é que funciona, como é que o livro vai chegar nas livrarias, conhecer o papel de editor, enfim, de você também procurar em outros lugares, né, outras referências, saber um pouco desse mundo, desse universo, né, ir aos eventos, né, como Bienal do Livro, enfim. Eu acho que se você quer realmente trabalhar nesse meio, quer estar nesse meio, você tem que compreender um pouco do todo, né, e não ficar só, porque nem só uma coisa, nem só a outra eu acho que vai te acrescentar, né, eu acho que você precisa de pegar referências, assim, de tudo, inclusive da sua vivência, mesmo do seu dia a dia, que eu acho que é onde está a maior fonte de ideias, assim. Bacana. E de portfólio? Qual dica que você acha que faz, assim, toda a diferença? Eu acho que você tem que colocar no portfólio só aquilo que você quer fazer. Não adianta você
saber animar, mas você não quer trabalhar com animação e colocar a coisa de animação lá. Então, acho que colocar no portfólio trabalhos que você gostaria de repetir de fazer. Então, se você gostou de uma ilustração X e você gostaria de refazer daquele jeito, trabalhar com aquele estilo, enfim, ou né, você quer trabalhar só com editorial, então colocar só coisa de editorial lá no portfólio. Se você quer trabalhar com livro infantil, colocar alguma coisa de livro infantil lá também. Eu acho que você... E não encher muito, porque eu acho que a pessoa vai querer bater o olho e é aquilo que ela vai ver primeiro, que ela vai gostar ou não. Então, deixar uma coisa mais sucinta e com as coisas que você gostaria de fazer. Sim, porque senão acontece que nem eu, que eu não atualizo meu Behance, aí vem pessoa com trabalho de sei lá quando, comigo, eu quero isso, e você já nem gosta do trabalho, nem quer fazer mais nada, e cria aquele clima, né, tipo, então, eu não trabalho assim mais. Isso já aconteceu comigo também, viu, e isso aconteceu comigo com o Instagram, nem foi no site, nem nada, então... A pessoa assim, eu quero, mas eu quero num traço assim, de 4 anos atrás, que você não faz mais. Eu falo, puxa. Aí eu percebi, inclusive, isso, que por mais que é legal você ter um site, ter um portfólio, eu tenho percebido cada vez mais que essas empresas, editoras, enfim, estão muito de olho nas redes sociais. Então, depois disso, eu falei, gente, vou descer meu feed aqui, vou apagar tudo, que eu não quero mais. Apagar não, né? Tem como você arquivar, pelo menos. Aqui, né? Então eu percebi isso. Nossa, eu vou arquivar um tanto. Eu recebi um briefing, assim, que era basicamente Instagram de vários artistas, mostrando o que era que a pessoa gostava e o que a pessoa não gostava, a partir do Instagram, de vários artistas. Então, depois disso eu fiquei um pouco atenta a essa questão também. Nossa, eu vou arquivar muita coisa agora, depois da gravação. Assim. Eu vou chegar. Nossa, eu achei essas dicas excelentes, principalmente quando você falou sobre conhecer sobre o todo, né, do processo do que você quer trabalhar. Assim, eu acho que isso ainda falta muito. Eu vejo muita gente... eu quero trabalhar com isso, mas aí a pessoa pensa na ferramenta, na técnica, mas ela não sabe como é que é o mercado, ela não faz essa pesquisa, ela não conversa com essas pessoas. Eu acho que essa é eu acho que seria, antes de tudo, né, você pesquisar sobre isso primeiro, para depois você decidir, né, tomar sua decisão se você vai entrar de cabeça nisso. Então, já anotei todas as coisas aqui, eu tô achando mais... eu vejo muito isso, assim, por exemplo, eu achava tudo lindo em animação. A Débora faz animação, trabalha, eu sei, né? Essas coisas, eu ficava assim, gente, mas é maravilhoso, deve ser muito bom. Até fazer as aulas de animação. Eu falei, gente, não quero, vou fazer isso nunca na minha vida. Acho lindo, maravilhoso, mas puxa vida, que trabalheira, né? Porque, na verdade, é mesmo entender como é que você vai trabalhar, porque muita gente, né, vocês devem receber muitos desses comentários, né, na família, que bom, você desenha, você faz o que você gosta, e acho que é tudo lindo sempre, né, e não é, a gente também faz trabalho chato, que desenha coisas que você não quer desenhar, enfim, é um trabalho como outro qualquer, então, e você fazer às vezes uma coisa que você realmente, né, acha chato fazer, não é legal, né, ficar só porque é bonitinho, no fim. Sim. E uma coisa também que eu acho, não é também porque você trabalha com isso que você quer fazer isso o tempo todo. Tem muita gente que se cobra, né? Que 100% do tempo eu tenho que estar desenhando, eu tenho que estar produzindo, mas não é assim. Você tem que tratar como trabalho também, né? Seu horário de trabalho. Se você quer ver um filme, você pode, não é porque você não está postando, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, foi, por exemplo, assim, que eu trabalho ainda como freelancer, mas eu deixei de trabalhar em casa. Porque quando eu tava com a minha filha no início, então eu aproveitava, né? Tô com a filha, eu vou fazendo aqui enquanto ela tá ali e tal. Depois que minha filha começou a ir pra escola e que a tarde pra mim ficou livre para trabalho, eu comecei a trabalhar em casa e tal. Mas agora tem 4, 5 meses que eu tô com uma sala, dividindo com os amigos, né? Então, um espaço mesmo de trabalho, um ateliê. E a melhor coisa que eu fiz foi isso, porque eu vou pra lá, trabalho, e aí deu meu horário de vir embora, desligo tudo e venho pra casa. E eu falo assim, gente, aí agora eu consigo sentar e fazer outras coisas, porque eu sinto que o meu trabalho ficou lá. Então eu tenho um tempo pra ficar justamente com a minha filha, com a minha família, ver um filme, sair, enfim. Acaba que eu consegui dividir isso
E me ajudou muito, eu acho, porque eu sou daquelas que, assim, eu vou fazendo uma coisa e eu viro madrugada, assim, até acabar. E se deixar, eu ficava, assim, minha família chegava, minha filha chegava da escola e eu tava aqui ainda trabalhando no computador, enfim. E eu ficava assim, gente, tem que entregar logo, e eu tentava adiantar as coisas. E acabava que eu não dava um tempo, né, pra mim também. E aí, agora que eu tenho um ateliê separado, fechei a porta, como eu falei, deixo meu computador lá, deixo minhas coisas lá. Em casa eu deixo poucos materiais, se por uma casa eu quiser fazer. Mas aí eu divido. E pra mim isso foi muito bom, assim. É muito importante. Isso é uma armadilha, né, na verdade, na vida de freelancer, assim, eu vejo muita gente, eu mesmo, na verdade, também tô nesse meio aí, de que a gente acaba trabalhando muito enquanto você trabalha em casa, meio que você não sabe a hora de parar, assim. Então. Porque você quer pegar mais trabalho e... Sim. E aí você precisa dessa separação. E aí quando você tem ambientes diferentes, por mais que você trabalhe como freelancer, é interessante porque daí você sabe que, não, eu trabalhei até tal horário, agora eu tenho tempo para outras coisas, né? Mas quando você tá em casa, é como se tudo fosse a mesma coisa. Casa, trabalho, tudo a mesma coisa, parece que você não desliga, né? Ainda mais quando às vezes seu ambiente de trabalho é no seu próprio quarto. Tem muita gente que às vezes ainda mora com os pais, né? Que arruma uma escrivaninha no quarto para trabalhar. E isso, para mim, quando eu fazia, nossa, eu não rendia nada, porque assim, não rendia nada da vida, né? Porque era tudo no mesmo lugar, era uma confusão. Aí você não sabe se tá a sua cama ali, você quer dormir, mas você tem que trabalhar. É uma confusão, é um caos. É bem assim mesmo. Yama, eu quero puxar uma pergunta de uma coisa que você falou antes, que você fala, né, que você está sempre estudando, em contínuo, né? O que você acha nisso, que é essa importância de estudar, né, para desenho? Eu acho que tudo, assim, porque eu, na verdade, como eu tenho uma autocrítica muito grande, eu fico, às vezes, assim, poxa, eu acho que eu poderia melhorar tal coisa. Aí eu vou lá e foco em tal coisa. E como eu coloquei, por exemplo, para mim como meta trabalhar com livro infantil e focar um pouco no livro ilustrado, falei, bom, vou parar para estudar o que é o livro ilustrado. Então, eu sempre gostei muito das partes, assim, históricas das coisas, por exemplo, até mesmo no Ladies Comics, quando eu fazia alguma matéria sobre alguma quadrinista, eu gostava de falar sobre quadrinistas antigas lá, para entender por que naquele momento, naquele contexto, ela fez daquele quadrinho, por exemplo. Então, eu gosto muito de saber a história por trás das coisas. Então, se eu gosto muito de guache, como é que surgiu o guache, sabe, assim, por que começou? E para mim, estudar é super prazeroso, estudar o que eu gosto. Então, estudar desenho pra mim é ótimo, assim. Eu tenho percebido que isso auxilia tanto nessa questão da sua prática mesmo, né? Você tá treinando ali o tempo inteiro, você vai aperfeiçoando, né? Porque é um exercício, né? Sua mão tá ali fazendo um movimento que ele vai se acostumando com aquele movimento, mas também porque essa questão de bagagem histórica, assim, sabe? Adoro, por exemplo, eu tô estudando o livro infantil, aí eu vou lá entender como é que começou a ilustração do livro infantil. Eu gosto muito de saber. Eu acho que é uma questão de curiosidade. Acho que aí entra um pouco a jornalista também, sabe? Que vai falando assim, puxa, entender a história por trás daquilo, assim, porque é uma das coisas que motiva, eu acho que me motiva também. E você vai vendo o resultado daquilo, você vai ficando mais motivada ainda. Ai, que bacana. Muito bom. Então, Ama, a gente sempre no final, né, de cada podcast, a gente indica alguma obra. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme. E a gente queria saber se você tem alguma indicação aí pra quem tá escutando. Nossa, são tantas coisas. Eu acho que eu vou falar os últimos que eu vi, que eu li, pra poder não ficar em falta com nada. Bom, eu como li muito quadrinho e muita coisa teórica, de vez em quando eu vou para uns romances, para uns ficção e poesia, assim. E o último livro que eu li que eu gostei muito foi A Redoma de Vidro, de Silva Plath. Eu acho que vale muito a pena. Série que eu vi foi Handmaid's Tale. Eu acho que
muito foda, assim. Eu tenho medo de ver porque falam que é tenso e eu me assusto, fico chorando muito fácil. É realmente tenso. Ele é realmente tenso, mas eu acho ele muito necessário, porque ele reflete muita coisa atual, que as pessoas tendem a achar que nada, isso nunca vai acontecer, mas é uma crítica muito, é uma verdade escancarada, assim, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Bacana. E que mais? Eu tenho lido muita coisa teórica sobre livro infantil, mas se alguém tiver interessado, eu acho que vale a pena ler o livro Infantil Ilustrado, é um livro que fala sobre a narrativa visual do livro ilustrado, que é de Martin Selinsberg, eu não sei falar o nome direito. Vai estar escrito aqui embaixo, pode ficar tranquila. E que eu tenho gostado muito, porque ele vem muito conteúdo visual, assim, e um pouco dessa história mesmo do livro infantil, que eu acho massa, assim. Então eu acabo lendo muita coisa teórica. E é isso, eu acho. Não, mas bacana, adorei. Esse último aí eu não conhecia, vou procurar também pra ler. Eu gosto muito dessa... Eu ainda sou muito assim, não sei pra onde que eu vou, então eu adoro pesquisar de tudo. E livro infantil é uma coisa que eu acho muito legal também. Sim, e eu acho que uma dica também é ficar atento aos eventos, sabe? Teve um evento sobre livros, mas vai ter ainda, acho que acontecer aqui em Minas, em BH, o Festival do Livro, que, se não me engano, é final de setembro, que eu acho uma boa dica, tanto para você ver a produção, né, do pessoal, assim, de editoras, enfim, quanto, acho que, debates e mesas que devem acontecer durante o festival. Eu não sei a data exata, mas eu acho que é final de setembro. Não, bacana. E você, Daisy? Tá demais. Eu anotei todas as dicas, tá? Todas as indicações, tô aqui anotando tudo. Mas a minha indicação vai ser para um documentário que tá no Netflix. O nome em inglês é The Creative Brain. Como o cérebro cria, né? Ele é um documentário de 2019. E a direção é de Jennifer Benish. Eu acho que é assim que se pronuncia. A sinopse desse documentário é apresentado, né, pelo David Eagleman. Ele é um neurocientista e processo criativo de vários profissionais inovadores, assim, não só da indústria criativa, que a gente chama de indústria criativa, né, tipo os artistas e tal, mas matemáticos, cientistas. E ele nos mostra formas, assim, bem impressionantes e arriscadas de aguçar a criatividade. Então ele fala da criatividade como um todo em qualquer tipo de profissão, e recomendo demais esse documentário, que eu achei muito, muito interessante para qualquer pessoa que queira partir para a indústria criativa também. Legal. Eu não vi, mas vou colocar na minha lista lá. E eu acho muito legal isso mesmo. É isso da gente às vezes pensa que criatividade só tá ligada às artes, né? Mas não, você usa criatividade com tudo, né? Na nossa vida. Com certeza. E a minha indicação, acho que é uma que todo mundo talvez conheça, mas eu gosto muito, e quem ainda não assistiu para assistir, que é Coraline. Do filme, né, do Henry Selick, que é baseado no livro do Neil Gaiman. E eu acho muito genial porque é basicamente um filme de terror infantil. E eu gosto muito como ela traz essa narrativa. Eu já vi com as minhas priminhas, do jeito que elas reagem ao filme, eu acho muito legal. Eu sou medrosa pra caramba, então eu já fico tensa no filme. E eu acho um filme sensacional. Eu ainda não li o livro, mas eu acho um filme muito bom. É em stop motion, que é uma técnica maravilhosa também. E fica essa indicação. É lindo. Eu também adoro. E eu adoro que, assim, depois que as minhas priminhas assistiram, elas acharam uma portinha na casa delas que dava pra nada, dava pra uma lâmpada, pra um ralo. Aí elas abriam a portinha, olha a portinha da Coraline. Aí eu ficava, vocês não entram aí de jeito nenhum. Mas eu ficava tensa, e elas abrindo a portinha, olha aqui a portinha, vai o ratinho aqui. Eu ficava, meu Deus, que assustador. Eu nunca tinha visto essa portinha na casa delas. Aí depois de ver o filme a gente acha a portinha, vê? Essas coisas de criança, né? E pra fechar, eu vou indicar o filme Colette, de 2018, que foi dirigido por Watch Westmoreland. O filme conta a história de Gabrielle Colette, que foi uma romancista francesa que por muitos anos teve as obras apropriadas pelo marido dela.
e ela era uma espécie de ghostwriter para ele. Ele meio que escravizou ela dentro desse processo. E depois, quando eles se divorciaram, ela venceu o direito e as autorias das obras dela. E aí o filme conta toda essa história, né? Não é só isso, ela era uma autora bem revolucionária, uma mulher que estava quebrando mesmo vários paradigmas e tabus da sociedade dela. E não à toa ela foi indicada mais tarde ao Nobel de Literatura. É baseado em fatos reais. E eu acho que esse filme não teve tanto destaque assim no ano passado. Então eu quero deixar para vocês de indicação e de recomendação. Mas, Ama, muito, muito, muito obrigada, viu, por ter visto. Eu adorei o papo. Eu acho que vai ser muito bom para as pessoas também. Obrigada, gente. Eu agradeço. Foi ótimo. Não, e sigam a Ama, gente, nas redes sociais. Vai estar aqui o link. Siga também o ateliê delas, né, o Seiva. Vai lá dar amor para elas, que são 3 artistas geniais que estão lá, viu? 3 mulheres incríveis. Vai lá, siga o trabalho. E aproveita e apareçam. Sim. Todos estão convidados. A gente está lá na Seiva, dentro da Casa Híbrido, que é uma casa na bairro Floresta. E o ateliê tá lá de portas abertas. Só mandar mensagem para saber se a gente tá lá na hora. Mas a gente tá lá sempre de portas abertas para quem quiser sentar, conversar, trocar uma ideia, desenhar. Todo mundo junto. Ai, que lindo. Vamos sim. Que ótimo. É isso então, gente. Fica aí o convite da Ama para vocês conhecerem o ateliê delas. E a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de se inscrever e dar like pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.